Meu nome é Irene de Albuquerque, mas a cidade inteira me conheceu como a filha do Coronel Antônio. Parece bonito, né? Para muita gente era sinônimo de respeito, poder e fartura. Diziam que eu era uma moça de sorte, criada no mel e na nata, sem nunca saber o que era dificuldade. Se eu ganhasse uma moeda cada vez que ouvi isso, hoje eu teria mais dinheiro do que o velho juntou com gado e terra. Só que o povo só via a fachada. E, como toda fachada, brilhava por fora e apodrecia por dentro. Eu cresci naquele casarão enorme que todo mundo invejava. Não era de tijolo aparente, como as casas mais modernas da cidade, não. Era de alvenaria grossa, pintada de branco, janelas de madeira pesada que batiam quando ventava forte. Tinha varanda que rodava em volta, piso de ladrilho que vivia sendo encerado por alguma empregada e cheiro de café fresco logo cedo, porque naquele tempo as cozinheiras acordavam antes do sol. Parece vida de princesa, né? Pois é, só parecia. A mesa do café da manhã vivia farta, pão de queijo, bolo de milho, leite gordo, queijo curado, tudo que um pobre lá fora talvez só sentisse o cheiro quando passava em frente à nossa cozinha. Eu tinha de tudo no prato, mas engolia seco, porque dentro de mim nada descia direito. O casarão era cheio de gente trabalhando, mas ninguém de verdade olhava nos meus olhos. A ordem era clara: respeitar, servir e calar. Meu pai, o tal Coronel Antônio, era o dono de tudo ali. Não só do casarão, mas da cidade inteira, se você quer saber. Prefeito, juiz, delegado, todos engoliam em seco quando ele aparecia. Ele era o tipo de homem que não precisava levantar a voz para impor medo. Bastava ajeitar o chapéu na cabeça e limpar o bigode com o lenço que até o cachorro parava de latir. Era seco de sorriso. Mas quando sorria, ai, como todo mundo corria para agradar. Um sorriso dele valia mais do que qualquer promessa de político em época de eleição. Só que dentro de casa, aquele mesmo sorriso me dava calafrios. Não era sorriso de pai, era outra coisa. Eu sabia, mesmo sem entender direito. Minha mãe, coitada, vivia de olhos baixos. Dona Clara. Mulher magra, rosto bonito, mas sempre marcado pela tristeza. Era como se tivesse desaprendido a viver. Quando eu tentava puxar assunto, ela respondia baixinho e logo voltava a rezar ou a costurar algum pano já velho. Nunca levantava a voz contra meu pai. Nunca. Se eu fizesse alguma travessura de criança, ela não brigava comigo. Só me olhava com um misto de dó e aviso, como quem dizia: menina, cuidado, porque ele manda até no ar que você respira. E mandava mesmo. Ele controlava tudo, o que eu vestia, quem eu falava, onde eu ia. Minhas amigas, só aquelas que ele aprovava, que geralmente eram filhas de fazendeiros que deviam favor a ele. E ainda assim, eu vivia sob o olhar dele, como se eu fosse um objeto valioso que ninguém podia encostar. Ele gostava de repetir, como aquele tom baixo que fazia minha espinha gelar: você é minha flor, Irene. Minha. Ninguém mais tem direito de chegar perto. Quando ele dizia isso, não era jeito carinhoso de pai, não. Era aviso. E eu entendia muito bem, mesmo sem poder contar pra ninguém. Por quê? Contar o quê? Quem ia acreditar? Quem teria coragem de encarar o coronel? Até os padres da cidade passavam a mão no suor da testa quando ele se aproximava. Tinha gente que dizia que eu era a filha mais sortuda do sertão. Sortuda? Se sorte fosse viver com a boca costurada de medo, eu era milionária. No fundo, eu só queria ser invisível. Queria poder correr descalça pelo quintal, brincar com as outras crianças sem sentir aquele olhar pesado nas minhas costas. Mas isso nunca aconteceu. Desde pequena eu aprendi que meu lugar não era no quintal, nem na rua, nem entre risadas. Era dentro daquela casa, sob as ordens dele. E cada vez que eu tentava buscar abrigo na minha mãe, ela me afastava com um beijo rápido na testa e dizia: vai descansar, minha filha. Seu pai quer você sempre perto. Aquilo doía mais do que qualquer castigo. Porque no fundo eu entendia. Ela também era prisioneira. Só que a corrente dela era invisível e tão forte quanto a minha. Muita gente acha que dor só existe quando deixa marca no corpo.
Que engano! As marcas que eu carregava não apareciam para ninguém. Estavam aqui dentro, no silêncio que eu era obrigada a engolir todos os dias. E eu, tão nova, já sabia que pai não era só pai. Ele mesmo me ensinava isso, repetindo como um mantra. Não esqueça, Irene, você é minha, só minha. E sabe o pior? Eu acreditava, porque naquele casarão acreditar era a única forma de sobreviver. Sabe o que mais me irritava naquela época? O povo vivia dizendo que eu era a filha preferida do coronel. Como se isso fosse prêmio de loteria. Me olhavam com inveja, cochichavam entre si. Ah, essa menina nasceu virada para a lua. O pai trata ela como rainha. Rainha, viu? Se ser rainha era andar com a coroa feita de medo na cabeça, então sim, eu era. Meus irmãos viviam soltos. José, o mais velho, já ajudava o pai nos negócios e vivia se achando coronelzinho de segunda mão. Pedro e Carlos, os do meio, passavam o dia no curral, rindo, montado em cavalo, sujando roupa de barro e voltando para casa só para comer como se fossem uns príncipes esfomeados. E eu? Eu ficava sempre debaixo do olho dele. Não importava onde estivesse, parecia que meu pai tinha um radar. As visitas chegavam e logo vinham me elogiar. Que menina bonita, coronel. Vai dar trabalho para os rapazes da cidade, diziam rindo. Eu queria me esconder debaixo da mesa, mas o coronel sorria, ajeitava o bigode e respondia. Rapaz nenhum vai chegar perto. Essa aqui é só minha flor. O jeito que ele dizia, minha flor, fazia gelar meu sangue. Não era aquele orgulho inocente de pai, era posse. Era como se estivesse marcando território, igual cachorro que levanta a perna para mostrar que aquele canto tem dono. Eu sorria sem mostrar os dentes, porque sabia que se demonstrasse desconforto, mais tarde eu ia pagar. De tarde, quando a casa voltava ao silêncio, era pior. Minha mãe, coitada, subia para o quarto com aquela desculpa de vou rezar o terço ou vou deitar um pouco porque a cabeça está pesada. Eu sabia o que vinha depois. Ele batia a mão pesada na mesa, olhava para mim e dizia: acompanha seu pai. Não era convite, era ordem. Eu ia na frente, os pés parecendo chumbo, e ele atrás, lento, como quem saboreia o caminho. Entrávamos no quarto e eu já sabia o que vinha. Ele se sentava na beira da cama, me fazia ficar de pé diante dele e começava com aquele discurso de sempre. Você precisa aprender, menina, o que é de direito meu. E ninguém mais vai te ensinar isso. Só eu. Eu fingia que entendia, mas por dentro eu só queria desaparecer. Engolia seco, fazia o que ele mandava porque aprendi cedo que se obedecesse, a casa ficava em paz. Se eu recusasse, se eu mostrasse resistência, ele não levantava a voz, mas a raiva nos olhos era pior que qualquer grito. E o silêncio dele depois... aquele silêncio me deixava implorando por um tapa, só para acabar logo. A confusão era tanta que às vezes eu me pegava pensando se todos os pais eram assim. Será que as meninas da escola também tinham que acompanhar os pais quando a mãe se recolhia? Será que o carinho especial que falavam nas rodas de conversa era igual ao meu? Eu não tinha com quem comparar, não tinha coragem de perguntar, então guardava tudo aqui dentro, feito pedra no estômago. E o coronel sabia se disfarçar bem. Na frente dos outros, me tratava como um troféu. Pegava a minha mão na mesa de jantar, me enchia de elogios. Vejam como minha filha está crescendo bonita, inteligente e obediente. É orgulho do pai. E os convidados riam, batiam palma, diziam que eu ia ser a moça mais cobiçada da região. Eu só sorria sem mostrar os dentes, rezando por dentro para que ninguém percebesse que minhas mãos tremiam. Com meus irmãos era diferente. O carinho que eles recebiam era medido em bronca e ordem. Homem tem que ser forte, dizia o coronel. Já comigo não. Comigo era aquele cuidado que doía. Ele nunca deixava eu carregar peso, nunca deixava eu andar sozinha, nunca permitia que eu falasse mais alto. Você é delicada, Irene. É minha flor. Flores não andam largadas por aí. Eu tinha raiva disso. Não queria ser flor nenhuma. Queria ser mato, rasteiro, que ninguém repare que cresce livre, sem cerca.
Mas mato não enfeita a mesa de jantar, não dá status, não vira moeda de orgulho. Então eu era flor, flor do coronel. No fundo eu já entendia que aquele carinho especial era só mais uma forma de me prender, e como toda prisão, a chave nunca estava comigo. Muita gente dizia que minha mãe era uma santa. Dona Clara, mulher de fibra, paciente, exemplo de esposa. Falavam na feira, na missa, na porta da igreja. Eu ficava ouvindo aquilo e pensava comigo: se ser santa era engolir o inferno todos os dias sem abrir a boca, então sim, minha mãe tinha lugar garantido no céu. Só que eu, que cresci colada nela, sabia que não era paciência, era medo. Não era fibra, era fraqueza travestida de silêncio. Ela vivia com os olhos sempre baixos. Nunca encarava ninguém de frente, como se olhar demais fosse pecado. As mãos estavam sempre ocupadas. Ou torciam o pano de prato, ou remendavam roupas que já não tinham mais salvação, ou rodavam o terço sem parar. O barulhinho das contas, batendo umas nas outras, me acompanha até hoje. Aqui, velha que sou, porque aquele som era sinal de que ela estava tentando se desligar do mundo e do que estava acontecendo dentro daquela casa. Teve uma cena que ficou tatuada na minha memória. Era fim de tarde, a casa já tinha se recolhido e eu estava sentada no chão da sala, fingindo que bordava um pedaço de pano que ela tinha me dado. Eu fingia porque minha mão tremia demais para enfiar a linha na agulha. Aí ouvi a voz dele, seca, firme, que não deixava espaço para dúvida. Irene, acompanha seu pai. Meu estômago embrulhou na hora. Larguei o pano no colo, mas me levantei, porque não tinha opção. Antes de sair da sala, olhei rápido para minha mãe. Ela estava sentada, na beira da cama dela, o terço correndo depressa pelos dedos, os olhos fechados, como se apertasse as pálpebras com força, bastasse para não enxergar o que ia acontecer. Foi a última imagem que levei comigo antes da porta do quarto dele se fechar. Naquele momento, entendi sem precisar de palavra nenhuma. Ela sabia. E não foi só uma vez. Com o tempo, percebi que toda vez que ele me chamava, ela dava um jeito de desaparecer. Ia para a cozinha, dizia que ia deitar porque a cabeça estava pesada, ou ficava dobrando roupa que nem precisava. Era como se escondesse de si mesma. Um dia, eu não aguentei. Depois que tudo terminou, voltei para o quarto dela e sentei no canto da cama. A voz mal saía da minha boca, de tão fraca que estava. Mãe, isso é normal? Ela demorou a responder. Continuou passando o terço pelos dedos, olhando fixo para a parede descascada. Quando finalmente abriu a boca, disse baixinho, quase um sussurro que parecia pesar uma tonelada. É o destino das mulheres dessa casa, Irene. Destino? Aquela palavra foi um soco. Eu não entendi de cara, mas senti a força dela. Destino, ou seja, não era escolha, não tinha escapatória. Era fardo, era sentença. E mais tarde eu compreendi que não era só comigo. Minha mãe também já tinha carregado esse destino e calado. Depois dessa conversa, nunca mais perguntei nada, porque eu já sabia que não adiantava. Passei a observar ainda mais o olhar dela. Quando eu voltava do quarto dele, encontrava ela de longe, me olhando como quem queria abraçar, mas não tinha coragem. Às vezes levantava a mão, mas deixava cair no colo de novo, e aquilo me feria mais do que qualquer ordem do coronel, porque significava que até minha mãe tinha desistido de me proteger. E eu sentia duas coisas ao mesmo tempo, raiva e pena. Raiva porque, afinal, ela era minha mãe e devia me defender. Pena porque percebia que ela mesma já tinha sido quebrada por aquele homem igual eu estava sendo. Ela como se ela tivesse me dado dois presentes, a vida e o silêncio. E eu não sabia qual dos dois pesava mais. Aos poucos, aprendi a decifrar seus sinais. Quando me olhava demoradamente, queria dizer, eu sinto muito. Quando desviava rápido, queria dizer, obedece para não piorar. Mas nunca, nunca dizia, eu vou te salvar. E cada vez que eu via aquelas contas do terço rodando sem parar, entendia. Ela não estava pedindo a Deus que ele mudasse.
estava pedindo força para continuar calada, porque no fundo ela acreditava que era isso mesmo, que mulher nasce para engolir o que não quer, sorrir quando a alma chora e fingir que tá tudo bem enquanto o mundo desaba dentro de casa. Um dia, criei coragem e disse: "Mas mãe, isso tá errado." Ela só suspirou fundo, fechou os olhos e respondeu: "Menina, não fala isso em voz alta. Se ele ouvir, você vai aprender do pior jeito." Foi aí que caiu a ficha. Se nem a mulher que me trouxe ao mundo podia me salvar, então eu estava sozinha, completamente sozinha. E é uma solidão que não dá para explicar em livro nenhum, porque não é estar sem gente em volta. A casa vivia cheia de empregados, vizinhos, parentes que vinham comer do nosso banquete, mas eu era sozinha. Sozinha num casarão lotado. Sozinha no colo da própria mãe. Sozinha até quando ajoelhava no chão fingindo rezar junto com ela. O coronel dizia que eu era a flor dele. A minha mãe dizia que era destino. E eu, no meio disso tudo, me convencia que talvez fosse verdade. Que eu tinha nascido para ser colhida e guardada num vaso que não era meu. De manhã, eu era a menina sorridente que todo mundo dizia que tinha sorte. Ajudava a mãe na cozinha, arrumava a mesa, enfeitava os vasos com flores do jardim. Quem olhava de fora só via delicadeza, disciplina e aquele brilho que a cidade toda jurava ser felicidade. Só eu sabia que aquele brilho era encenação. Porque enquanto as outras crianças riam livres correndo atrás de bola ou pulando a amarelinha, eu já vivia de olho no céu. Quanto mais a tarde avançava, mais apertado ficava meu peito. A rotina era sempre a mesma. O sol começava a se inclinar atrás dos morros, os passarinhos iam se calando e com eles a minha esperança de que talvez só naquela noite ele não me chamasse, mas sempre chamava. Eu podia até tentar me enganar durante o dia, mas o som dos passos dele no corredor à noite era certeza, mais certo do que missa de domingo. A casa mudava de rosto quando escurecia. De manhã, cheia de empregados, barulho de panela, risadas baixas das cozinheiras, cheiro de café torrado e bolo de fubá assando no forno a lenha. Mas bastava o céu escurecer que o silêncio tomava conta. Pesado, sufocante, daqueles que até o bater de uma colher parecia um trovão. Era nesse silêncio que eu ouvi o som que mais me gelava por dentro. As botas do coronel batendo firme no assoalho. Eu sabia distinguir de longe. Tinha um compasso certo, forte, como quem nunca teme nada, como quem já sabe que todos obedecem sem pestanejar. E quando os passos paravam perto do meu quarto, eu já sabia o que vinha a seguir. "Irene, acompanha seu pai." Ele não precisava levantar a voz, não precisava repetir. Era a ordem que não deixava espaço para dúvida. Minha mãe, nessa hora, já tinha dado um jeito de se recolher. Podia estar ajoelhada com um terço nas mãos, olhos fechados tão forte que parecia querer apagar o mundo. Eu olhava de relance e via que ela sabia. Sempre soube, e mesmo assim não se movia. Eu caminhava até o quarto dele como quem vai para a forca. O chão parecia mais comprido, o ar mais pesado e o coração batendo feito tambor dentro do peito. Por dentro, eu gritava, mas por fora, silêncio. Sempre silêncio. Ele tinha um discurso pronto, repetido tantas vezes que eu sabia de cor. "Você precisa aprender a ser mulher antes da hora. Só eu posso te ensinar." E eu obedecia. Não porque queria, mas porque aprendi cedo que resistir só deixava a coisa pior. Então eu fingia. Fingir virou meu jeito de sobreviver. Fingi que não sentia nada. Fingi que não estava ali. Fingi que o corpo não era meu. Porque se eu chorasse, se eu deixasse escapar qualquer sinal de medo, ele dizia que eu era fraca. E mulher fraca merecia aprender pelo medo. O pior não era a dor do momento, era o depois. O silêncio da casa voltava a me engolir e eu ficava deitada na cama, os olhos arregalados, ouvindo o vento bater nas janelas e me perguntando: será que todas as meninas vivem isso? Será que algum dia vai acabar? De manhã, eu tinha que levantar cedo e colocar o sorriso no rosto de novo. Ajudava a mãe a varrer a varanda, botava água nas flores, respondia com educação às visitas que vinham tomar café com meu pai.
Ouvia os comentários de sempre. Essa menina é uma bênção, coronel. Bem criada, obediente, do jeito que toda moça devia ser. E meu pai sorria com aquele ar satisfeito e respondia: é minha flor, só minha. E eu sorria, também, de boca fechada, enquanto por dentro meu coração gritava. Eu já não tinha inocência nenhuma. Podia até parecer menina por fora, mas por dentro eu carregava um peso que nenhuma idade devia carregar. Enquanto minhas amigas falavam de vestidos novos, de sonhos de estudar na cidade grande, eu só pensava em como sobreviver à próxima noite. E o pior de tudo é que ninguém percebia. Ninguém. Eu estava cercada de gente, mas invisível. Invisível para o mundo, prisioneira dele. E esse era o tipo de prisão que não tinha grade de ferro. Era feita de silêncio e de medo. Aprendi cedo que minha vida era um teatro. De dia, a mocinha perfeita que todos admiravam. De noite, o fantasma de mim mesma. E todo dia, quando o sol se ponha, eu sentia a alma murchar mais um pouco. E foi assim que eu perdi a inocência. Não num dia específico, não de uma vez só, mas em cada pôr do sol, em cada passo pesado dele no corredor, em cada porta fechada atrás de mim, até não sobrar nada da menina que eu tinha sido. Se eu te disser quantas vezes me chamaram de a menina mais sortuda da cidade, você não acredita. Era na missa, no mercado, na beira da praça. Todo mundo parecia ter a mesma opinião. Ah, Irene nasceu em berço de ouro, criada com tudo do bom e do melhor. A filha do coronel Antônio, ninguém segura. E eu sorria, sempre sorria. Um sorriso curto, contido, sem mostrar os dentes. Porque se eu falasse o que realmente passava pela minha cabeça, iam me chamar de ingrata, de louca ou coisa pior. De fora, a vida parecia um conto de fada sertanejo. Eu tinha roupas passadas, sapatos que nenhuma outra menina da cidade podia comprar. Uma mesa de jantar que nunca ficava vazia. As visitas comentavam a fartura, queijo curado, galinha gorda, bolo de fubá fresquinho, leite gordo na caneca de barro, tudo servido em pratos brilhando de tanto esfregar. Essa menina nunca vai saber o que é necessidade, diziam. Pois bem, meu bem, necessidade eu tinha de sobra, a de paz. Só que essa ninguém via, ninguém se importava em perguntar. Fora de casa, eu era tratada como princesa. A princesinha do coronel, cochichavam. E toda princesa, segundo eles, era abençoada, tinha futuro garantido, estava destinada a um bom casamento. Mas eu só queria desaparecer. Me escondia atrás da saia da minha mãe sempre que alguém me elogiava demais. O problema é que até a saia dela parecia curta demais para me proteger. Me lembro de um domingo, logo depois da missa. Um grupo de senhoras me cercou no adro da igreja. Uma delas segurou meu rosto e disse, cheia de convicção: Deus te abençoe, menina. Você tem sorte. Tem pai presente, mãe devota, casa de fartura. Quem me dera a minha tivesse metade disso. Eu sorri porque era o que esperavam, mas por dentro eu só pensava: troco tudo isso por uma noite de sono sem medo. O contraste era cruel. Enquanto o povo me via como exemplo de bênção, eu sentia o peso de carregar um segredo que ninguém podia imaginar. Era como se eu vivesse duas vidas. De dia, a mocinha perfeita que todos elogiavam. De noite, a prisioneira que só queria fugir. E fugir? Ah, como eu sonhava com isso. Teve uma época em que até criei coragem de planejar. A casa da vizinha Dona Cida parecia a minha chance. Ela morava logo depois da cerca, uma casinha simples de madeira, cheia de cheiro de café coado e risadas de criança. De vez em quando, eu ouvia a voz da neta dela brincando do outro lado do muro. E aquilo me dava uma vontade danada de atravessar correndo e nunca mais voltar. Um dia, depois do almoço, quando meu pai saiu para ver o gado e minha mãe estava ocupada na cozinha, eu decidi. Peguei coragem. Disse para mim mesma: é agora ou nunca. Saí devagar, fingindo que ia colher umas flores no quintal. O coração batia tão forte que parecia querer me denunciar.
Cheguei até a pôr o pé na estrada de terra que separava os quintais. A casa da Dona Cida estava ali, tão perto que eu podia ouvir a neta dela cantarolar. Mas aí, lembrei dele, do jeito que o coronel me olhava quando percebia que eu queria escapar. Lembrei da voz dele, baixa e dura, dizendo que eu era dele e só dele. Minhas pernas travaram. Um suor frio escorreu pela nuca. Eu não precisei de ninguém me segurando, foi o medo que me amarrou. Fiquei ali, parada alguns segundos, olhando para a cerca como quem olha para a liberdade, mas incapaz de dar o próximo passo. A cada segundo a sensação de que ele podia aparecer a qualquer momento crescia. Então, voltei correndo. Entrei em trás ofegante, sentei na beira da cama e chorei em silêncio, engolindo o choro com a mão na boca para ninguém ouvir. Nunca mais tentei. A partir daquele dia, entendi que meu corpo podia até querer fugir, mas minha mente estava algemada. O coronel não precisava de corrente de ferro para me prender. Bastava o olhar dele. Então, continuei sendo a princesa que todo mundo invejava, de vestido engomado, sorriso educado, respondendo sim, senhor e obrigada, como se minha vida fosse um presente, enquanto por dentro eu só queria sumir do mapa. E sabe o que é pior? Quanto mais elogiavam minha sorte, mais eu sentia a prisão apertar, porque eu sabia que mesmo se eu gritasse, ninguém acreditaria. Afinal, quem ia imaginar que a filha do homem mais respeitado da cidade queria era desaparecer? Se tinha uma coisa que o coronel sabia fazer bem, era montar espetáculo. E eu, queira ou não, era o enfeite preferido da apresentação dele. Em público era só elogios. Ele me mostrava como quem mostra uma joia rara que encontrou na beira da estrada. Não perdia chance de encher a boca para dizer que eu era o orgulho dele. Essa aqui é minha menina, meu maior orgulho, a flor mais bonita que Deus me deu. E todos, sem exceção, sorriam, balançavam a cabeça, diziam: "Pois é, coronel, sua filha é mesmo uma bênção." Eu sorria de canto, aquele sorriso treinado, enquanto por dentro queria sumir. Era como se minha vida fosse uma peça de teatro. No palco, eu brilhava. Nos bastidores, apodrecia. Meus irmãos nunca ouviram dele esse tipo de coisa. Com eles, era cobrança, ordem, bronca. Homem tem que ser forte, trabalhador, valente. Ele repetia. Já comigo, não. Comigo era o carinho especial, que de carinho não tinha nada. Ele gostava de me diferenciar. Passava a mão no meu cabelo, bem devagar, na frente dos outros, como quem mostra posse, e dizia: "Lembre-se, Irene, você é minha, só minha." Os outros riam, achavam bonito, coisa de pai zeloso. Eu engolia seco. Sabia que aquele "só minha" não era frase inocente, era um aviso, uma marca invisível cravada em mim. E o pior é que, com o tempo, minha cabeça começou a acreditar. Quando se cresce ouvindo todo dia que é propriedade de alguém, chega uma hora que a gente começa a pensar que talvez seja verdade. Era como se ele me moldasse com palavras e silêncios até eu mesma esquecer quem era. Ele gostava de me mostrar para as visitas. Às vezes, no jantar, quando a mesa estava cheia de gente importante, ele me chamava para ficar ao lado dele. Eu servia comida, colocava vinho, sempre sob o olhar dele. E no meio da conversa soltava: "Essa aqui vai ser meu maior orgulho. Nenhum rapaz toca nela sem minha permissão." As risadas enchiam a sala. Sempre tinha algum engraçadinho que respondia: "Tá certo, coronel, tem que cuidar mesmo. Moça bonita é alvo fácil." E eu ali, sorrindo, fingindo que achava graça enquanto sentia a vontade de desaparecer no buraco da cadeira. Porque eu sabia que, quando todos fossem embora, aquele "ninguém toca sem minha permissão" ia se repetir. Só que não em tom de brincadeira. Minha mãe ficava quieta, sempre quieta, sentada no canto da mesa, a olhos baixos, mexendo o pão no prato como se quisesse se esconder dentro dele. Eu buscava o olhar dela, implorando por uma reação, qualquer coisa, mas o máximo que recebia era um olhar rápido, cheio de pena, antes de voltar para o pão. Depois que as visitas iam embora, vinha o outro lado do espetáculo. A casa em silêncio, ele passando por mim devagar, encostando o dedo no queixo e repetindo: "Você é só minha, Irene. Não esqueça disso." Era nesse momento que eu entendia. Eu não era filha,
Nem flor, nem princesa, eu era posse. E sabe o que doía mais? Era ver como as pessoas acreditavam no teatro dele. Eu ouvia na feira: essa menina tem sorte, o pai dela trata como rainha. E engolia a vontade de responder: trata como rainha? Pois é, rainha de castelo sem janelas. Com o tempo, comecei a acreditar que o destino era esse mesmo. Ele repetia tanto que eu era dele, que ninguém mais tinha direito, que até minha mente foi se rendendo. Eu já nem sonhava em ser livre. Sonhar doía mais do que aceitar. Às vezes ele vinha com aquele tom quase manso, como se quisesse me convencer de que era para o meu bem. O mundo lá fora é cruel, Irene. Só eu posso te proteger. Se não fosse eu, você seria só mais uma esquecida. E eu, com medo e sem ninguém do meu lado, acabava engolindo como verdade. Era como se ele tivesse arrancado minhas asas antes mesmo de eu tentar voar. O contraste era sufocante. Em público, eu era a filha exemplar, orgulho do coronel, princesa da cidade. Em casa, eu era a prisioneira silenciosa, moldada para acreditar que ser dele era o meu destino. E cada vez que ele passava a mão no meu cabelo, diante dos outros, e sorria, eu sentia um nó na garganta, porque ninguém ali percebia que não era carinho, era marcação, como quem mostra gado na feira e diz: esse aqui já tem dono. Foi assim que, sem perceber, eu fui deixando de ser eu. Cada frase dele era um tijolo no muro que me cercava, até que a liberdade virou só uma lembrança distante de algo que eu nunca cheguei a ter de verdade. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. O dia chegou sem aviso, mas também, com meu pai, tudo era assim. Ordem dada, destino selado. Me chamou no escritório, aquele cômodo que sempre cheirava a fumo e couro velho, onde os papéis de terra ficavam empilhados e os retratos dele jovem, com arma na cintura, pendurados na parede como troféus. Eu entrei com o coração batendo nas orelhas, já sabendo que coisa boa não vinha dali. Ele me olhou de cima a baixo, ajeitou o chapéu e falou sem rodeio, como quem assina uma escritura: Irene, chegou a hora de você ser mulher de verdade. A frase gelou-me em espinha. Eu já sabia que não vinha coisa boa quando ele usava aquele tom. Vou lhe casar com Jerônimo. Homem sério, respeitado, dono de terra que não acaba mais. Vai lhe dar tudo o que merece. Jerônimo. Eu já tinha visto de longe aquele homem. Mais velho, barriga de quem se fartava todo dia, dentes amarelados de tanto fumo, voz grossa que soava mais como ordem que conversa. Era conhecido por ser duro com os empregados, mas sempre recebido com reverência. Um homem que ninguém ousava contrariar. Olhei de lado para minha mãe, que estava sentada num canto, dobrando um pano que nem precisava ser dobrado, os olhos marejados, mas a boca calada. Nenhum não, nenhum espere. Só silêncio. Mais uma vez, silêncio. Foi nesse instante que entendi que eu não estava ganhando um marido. Estava sendo vendida. Meu corpo, minha vida, minha juventude, moeda de troca para aumentar os hectares do coronel, para garantir mais gado, mais influência. Eu era parte do negócio. Meu pai, satisfeito, se inclinou para mim e disse como quem dá conselho: agora você vai ser mulher de verdade. E eu por dentro só pensava: mas eu já tinha deixado de ser menina fazia tempo. O casamento foi organizado como se fosse a maior festa que o sertão já tinha visto. O casarão foi enfeitado de flores, bandeirolas, toalhas rendadas, trazidas de longe. A cozinha fervilhava. Galinhas gordas foram abatidas, panelões de arroz e feijão fumegavam e o cheiro de carne assada se espalhava pelo ar. Fogos foram encomendados, sanfoneiros contratados. Todo mundo foi convidado, do padre ao delegado, e até os vizinhos pobres apareceram na porta para espiar. Me vestiram de branco, com um vestido de renda
tão pesado que parecia me arrastar para o chão. As mulheres ajeitavam cada detalhe, me beliscando aqui e ali, dizendo que eu estava linda. Uma princesa, Dona Clara. Seu marido deve estar orgulhoso. Minha mãe sorria sem mostrar os dentes, mas eu via que os olhos dela gritavam. E eu estava imóvel, como boneca de porcelana que alguém arruma e põe na estante. Na igreja, todos batiam palmas, comentavam como eu tinha sorte. Eu sorria, cumpria meu papel, mas dentro de mim era como se cada passo no corredor fosse rumo ao próprio enterro. A música, as risadas, os parabéns, tudo soava distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Depois da festa, com os fogos já apagados e os convidados embriagados de vinho e cachaça, chegou o momento que eu mais temia. Jerônimo me levou para o quarto dele. Era um homem pesado, de mãos grandes, olhar duro. Fechou a porta com calma, ajeitou o cinto e disse com um sorriso que me fez querer sumir: seu pai me deu o que tinha de mais valioso. Eu senti o coração cair no estômago. Aquela frase foi como um selo em cima de mim. Eu não era esposa, não era mulher. Eu era posse, entregue de um dono ao outro. Deitei na cama de lençóis engomados, sem força para reagir, e senti que estava sendo enterrada viva. O povo lá fora ainda comentava da festa, dizendo que foi a celebração mais bonita que já tinham visto. Mas eu sabia a verdade. Não era começo de vida nenhuma. Era só o início de mais uma prisão, porque naquela noite percebi que o ciclo não tinha acabado. Só tinha mudado de mãos. Quando me levaram para a casa do Jerônimo, muita gente cochichou que eu tinha ganho o céu. Se já era princesa na casa do coronel, agora virou rainha de verdade, diziam pelas esquinas. Pois bem, se aquilo era céu, prefiro o inferno. Pelo menos lá a gente sabe que está queimando. A mansão dele era ainda maior que a do meu pai. As paredes altas pintadas de cal, o portão de ferro que se abria pesado, os corredores compridos cheirando a cera de madeira. O chão brilhava de tanto ser encerado, e os móveis eram tão pesados que pareciam grudar no piso. O jardim era cheio de rosas e jasmins, cuidadosamente plantados para impressionar as visitas. Tudo respirava riqueza, poder e ostentação. Mas não havia espaço para afeto. No começo, confesso, eu até tentei me enganar. Achei que talvez, só talvez, ali dentro, eu encontrasse algum respiro. Que Jerônimo, sendo mais velho e já tão cheio de tudo, fosse me dar ao menos sossego. Mas bastaram poucos dias para entender que eu só tinha trocado de cela. Ele deixou claro, desde o primeiro instante: aqui quem manda sou eu. E não era figura de linguagem, era regra. Jerônimo controlava tudo, desde a roupa que eu vestia até as pessoas com quem eu podia conversar. Se eu ousasse pedir algo fora do script dele, aquele olhar pesado já me fazia calar na hora. Roupas escolhidas por ele. Eu gostava de vestidos azuis, mas ele dizia: azul é cor fria, mulher minha tem que usar vermelho, é cor de presença. E pronto, eu usava vermelho, ainda que odiasse. Visitas? Só as que ele aprovava. Geralmente amigos dele, fazendeiros barrigudos, políticos interesseiros, padres que bajulavam em troca de favores. Eles me olhavam como quem avalia a mercadoria de feira. Sorriso nos lábios, mas olhos frios. E eu sorria de volta, como mandava o figurino, mesmo sentindo vontade de sair correndo porta fora. Passeios? Raros. Se eu pedisse para visitar minha mãe, ele resmungava: mulher casada não tem que ficar batendo perna, sua vida é aqui. E eu ficava, sempre ficava. Até as conversas eram controladas. Se eu falasse demais, ele cortava: mulher minha não precisa se meter em assunto de homem. E eu aprendia a engolir as palavras, a sorrir sem dizer nada, a virar sombra dentro da própria casa. À noite, o silêncio da mansão era ainda mais sufocante. Os empregados se recolhiam, os lampiões iam sendo apagados, e eu ouvia os passos dele pelos corredores, pesados, lentos, como se ele tivesse prazer em me fazer esperar. Quando a porta se fechava, a frase era sempre a mesma: você é minha, Irene, só minha.
e me usava como quem usa um objeto e depois guarda, sem olhar de carinho, sem palavra de ternura, só posse. Aos poucos fui me apagando. Me olhava no espelho de manhã e não reconhecia a pessoa que estava ali. O rosto era meu, mas os olhos já não tinham brilho. Era como se estivessem cobertos por uma película de tristeza. Eu parecia viva, mas por dentro era só vazio. Os empregados me chamavam de Sinhá, baixavam a cabeça quando eu passava. Respeito? Não, era medo. Ninguém ousava cruzar meu olhar. Eu era a dona da casa, mas não tinha poder sobre nada. Era como se eu fosse um enfeite de luxo, colocado ali para impressionar quem entrasse, mas sem direito de existir de verdade. Do lado de fora, a conversa era sempre a mesma. Irene tem sorte, tá vivendo como rainha na mansão do Jerônimo. E eu sorria, porque não adiantava contrariar. Mas por dentro eu só pensava: rainha? Pois é, rainha de prisão dourada. A solidão era tanta que às vezes eu me pegava conversando com as paredes. Sentava na beira da cama e falava baixinho, só para não enlouquecer. Porque ali dentro eu era invisível. Invisível como gente, visível apenas como objeto. E foi assim, entre vestidos escolhidos por ele, visitas impostas e noites de silêncio pesado, que eu percebi: eu não tinha trocado de vida, só tinha mudado de dono. Jerônimo adorava receber gente. Era como se a mansão dele não fosse casa, fosse palco. E eu, desde o primeiro jantar, entendi que meu papel ali não era de esposa, era de troféu. As noites de visita começavam cedo. A cozinha se transformava num formigueiro. Galinhas sendo depenadas, porcos sendo preparados no espeto, panelas enormes borbulhando. O cheiro de alho fritando se misturava ao do vinho barato que ele mandava servir em jarras de barro. Os empregados corriam de um lado para o outro, tentando agradar antes mesmo que alguém pedisse. A mesa do salão ficava abarrotada. Travessas de arroz temperado, pedaços de carne gordurosa que brilhavam sob a luz fraca dos lampiões. E Jerônimo, sentado na cabeceira, reinava. Eu ficava ao lado dele, sempre com um vestido escolhido a dedo por ele. Quase sempre vermelho. Ele dizia: mulher minha tem que ser chama, não sombra. Eu odiava. Vermelho me fazia sentir como alvo, mas sorria porque não tinha escolha. Os convidados eram sempre os mesmos. Fazendeiros barrigudos, de anéis grossos e falas empapuçadas de cachaça, padres que, em troca de favores, abençoavam a casa e faziam vista grossa para o resto. O delegado, sempre rindo alto demais, enchendo o copo antes de esvaziar o primeiro. E políticos, que viviam se curvando diante de Jerônimo como se ele fosse mais importante que qualquer urna. No meio dessas conversas de negócios e gargalhadas forçadas, eu era chamada para servir. Não precisava, havia empregados para isso, mas ele gostava de me expor. Eu levava travessas, enchia copos, enquanto ouvia os comentários. Jerônimo, essa mulher é uma joia, sorte a sua. Nunca vi moça tão obediente, é exemplo para as outras. Jerônimo sorria satisfeito, ajeitava o bigode e respondia: joia rara mesmo, Deus me deu e ninguém mais toca. E aí vinha aquele gesto que me gelava por dentro, a mão pesada dele pousando no meu ombro, ou deslizando devagar pelo meu cabelo. Para os outros parecia carinho, para mim era aviso, uma lembrança do que me esperava quando todos fossem embora. Eu sorria, não de felicidade, mas porque era isso que se esperava de mim. Um sorriso de canto, contido, que não mostrava dentes. Já tinha aprendido a dosar. Nem muito alegre, para não parecer falsa, nem muito frio, para não parecer desrespeito. Um sorriso que sustentava o teatro. As mulheres presentes me olhavam de outra forma. Algumas com inveja, reparando no vestido, nos anéis que Jerônimo fazia questão de exibir em minhas mãos. Outras com uma pena que tentavam esconder. Eu via nos olhos delas um reflexo do meu próprio silêncio, mas nenhuma ousava dizer nada. O medo do nome Jerônimo era maior do que qualquer compaixão.
Enquanto isso, eu só pensava em como seria levantar da mesa, atravessar o salão correndo e nunca mais voltar. Mas o olhar dele me segurava na cadeira mais do que qualquer corrente. Quando a comida acabava e o vinho já deixava todos com a língua solta, Jerônimo se levantava para fazer um brinde. A minha esposa Irene, dizia, erguendo o copo, a flor mais bonita que Deus pôs nesse sertão, e lembrem-se, ela é só minha. As gargalhadas enchiam o salão. O padre dizia amém. Os homens brindavam. E eu sorria de novo, sentindo a alma se murchar mais um pouco. Quando os convidados iam embora, o silêncio voltava a reinar. Mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio que precedia o peso. Jerônimo, meio embriagado de vinho e orgulho, se aproximava devagar, encostava a mão no meu rosto e dizia com aquela voz baixa que me fazia tremer: "Você viu, Irene? Todos te admiraram. Todos sabem que você é minha, só minha." E me usava como quem usa um objeto e depois guarda, sem uma palavra de carinho, sem olhar de ternura, só posse. Cada jantar era igual, comida farta, risadas altas, e eu exibida como troféu, e cada vez um pedaço de mim se apagava. No dia seguinte ainda ouvi os comentários na cidade. A esposa do Jerônimo é mesmo uma bênção. Ele tem sorte. E eu sorria por educação, enquanto por dentro gritava: sorte? Pois é, sorte dele, porque eu de sorte não tenho nada. Eu já não era gente, era vitrine, uma peça de exposição no teatro do poder dele. Sabe quando a gente pensa que já não tem mais nada para perder e mesmo assim descobre que sempre dá para perder um pouco mais? Pois foi isso que aconteceu comigo. Depois de tantos anos obedecendo sem abrir a boca, comecei a falhar no teatro. Não porque eu quisesse me rebelar. Não tinha forças para tanto. Era o cansaço que me denunciava. O sorriso já não saía tão rápido, os olhos não brilhavam quando deviam, e a minha voz, antes ensaiada em obediência, começou a sair curta, seca, quase sempre no limite do silêncio. Jerônimo percebeu. Ele sempre percebia. E quando percebeu, decidiu que era hora de me ensinar a disciplina. Não com gritos, não com tapas. Isso seria fácil demais. Ele preferia a crueldade que não deixa marca visível, a que rói por dentro. A primeira coisa que fez foi cortar minhas poucas liberdades. Eu tinha o hábito de andar pelo jardim, porque era o único lugar onde conseguia respirar. Mas logo ele decretou: sim, a Irene não deve andar sozinha. Mulher casada precisa se preservar. E de repente sempre aparecia uma empregada atrás de mim, fingindo que tinha algo para fazer, mas de olho nos meus passos. O jardim, que era meu refúgio, virou prisão com cerca invisível. Depois vieram as visitas. As poucas mulheres com quem eu trocava 2 palavras sumiram. Jerônimo dizia que eram más influências, que enchiam minha cabeça de bobagem. Uma a uma foram proibidas de aparecer. O casarão, já tão grande e vazio, ficou ainda mais silencioso. E então ele começou com o silêncio dele. Um silêncio calculado, pensado, para me esmagar. Às vezes passava dias sem me dirigir à palavra. Me cumprimentava apenas com o olhar frio, sentado na cabeceira da mesa, mastigando devagar, enquanto eu, do outro lado, quase não engolia a comida. Não havia grito, não havia bronca, só aquele silêncio que me fazia sentir como um fantasma dentro da minha própria casa. Quando finalmente falava, era sempre com frases que pareciam sermões. Esposa que não obedece e aprende pelo medo. Mulher minha não tem vontade, tem dever. Quem manda nessa casa sou eu e você vai aprender nem que seja pelo silêncio. E eu aprendia. Aprendia calando. Aprendia engolindo o choro antes que escorresse. Aprendia me apagando um pouco mais a cada dia. Às vezes, depois de um jantar em que eu não sorrira como ele queria, ele me chamava no quarto. Não gritava, não me empurrava, só sentava na cadeira grande, me fazia ficar em pé diante dele e ficava me olhando. Minutos inteiros, sem dizer nada. Eu suava frio, as mãos tremendo, o coração disparado. A cada segundo, parecia que ele podia explodir, mas não explodia.
Quando finalmente falava, era com aquela calma cruel. Tá vendo como você me obriga a ensinar? E voltava ao silêncio. Esse era o castigo. Não a raiva, mas a calma. Não a violência aberta, mas o controle. Os empregados também sabiam. Passaram a me evitar. Não por maldade, mas por medo. Respondendo só o necessário, sem olhar nos meus olhos. Como se falar comigo fosse perigoso. Eu era a dona da casa, mas não tinha poder nem para pedir companhia. O isolamento era completo. Foi nessa fase que eu aprendi a conversar comigo mesma. Sentava na beira da cama, olhava para o lampião aceso e falava baixinho, só para ouvir uma voz humana. Às vezes repetia frases como quem reza. Amanhã vai ser diferente. Amanhã vai passar. Mas não passava. O desespero vinha como onda, tentando me afogar. Eu tinha vontade de gritar, de correr, de sumir. Mas já sabia, gritar não adiantava. Chorar, pior ainda. Então o desespero virava silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que me consumia por dentro. Jerônimo parecia se alimentar disso. Quanto mais eu me calava, mais satisfeito ele ficava. Repetia, quase sempre à noite, quando se aproximava devagar. Você é minha, Irene, só minha. E completava. E vai aprender a ser como eu quero, nem que seja pelo medo. Foi assim que percebi que eu já não vivia, eu sobrevivia. Cada dia era só mais um treino para aguentar o próximo. Eu já estava tão acostumada a viver no silêncio daquela mansão que tinha me convencido de que nunca mais ouviria nada que me trouxesse esperança. A rotina era sempre a mesma. Jerônimo decidindo cada passo meu, os empregados me evitando por medo e eu andando pelos corredores como sombra em corpo de gente. Até o relógio de parede parecia zombar de mim, marcando as horas lentas de um dia que não acabava nunca. Mas foi numa manhã qualquer, quando eu já não esperava mais nada, que uma fagulha se acendeu. A cozinha cheirava a feijão fresco e café coado. Eu estava sentada à mesa, fingindo separar feijão de pedra, tarefa que Jerônimo achava adequado para manter minhas mãos ocupadas. Rosa, uma das empregadas mais novas, estava lavando as panelas no canto. Era uma menina miúda, de olhos rápidos, dessas que enxergam tudo, mas falam pouco. Até então, nunca tinha ousado trocar mais que 2 palavras comigo. Naquele dia, talvez por descuido, talvez por coragem, ela quebrou a regra. Enquanto esfregava uma panela, baixou a voz e murmurou, sem olhar para mim. Sinhá, a senhora não está sozinha. Meu coração parou por um instante. Fiquei sem ar. Não sabia se tinha ouvido certo ou se era coisa da minha cabeça. Fitei o feijão na mesa, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tremia. Ela continuou sempre de olhos baixos, a voz quase engolida. Não é só aqui, não. Tem mais mulher que vive calada, como a senhora. Aquela frase me atravessou como faca. Eu, que passei a vida acreditando que minha prisão era só minha, que meu destino tinha sido escrito por meu pai e selado por Jerônimo, de repente percebi que não era a única, que havia outras. Mulheres que também viviam atrás de sorrisos forçados, de vestidos escolhidos por outros, de portas que nunca podiam abrir. Quis perguntar mais. Quis agarrar Rosa pelos braços e implorar que me contasse tudo, mas o medo me calou. Olhei ao redor, temendo que Jerônimo aparecesse a qualquer momento. Rosa terminou de lavar a panela, enxugou as mãos num avental e saiu, sem olhar para trás, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, sozinha, com o coração disparado, repetindo as palavras dela na cabeça. A senhora não está sozinha. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto escuro e deixei as lágrimas caírem em silêncio. Não eram lágrimas de dor, como tantas vezes antes. Eram lágrimas de algo novo, estranho. Talvez fosse esperança. Pequena, tímida, mas esperança. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a imaginar: e se existisse vida além dessa prisão? E se eu pudesse um dia sair? Não pensei em fugir correndo pela porta naquela mesma hora. Isso seria impossível. Jerônimo vigiava cada passo
E o medo era maior do que qualquer coragem. Mas plantei uma ideia, um plano silencioso. Comecei a observar tudo com outros olhos. Os horários dos empregados, as idas e vindas de Jerônimo, os caminhos pelos fundos da casa, até o jeito que Rosa se movia. Nada escapava. Eu já não era só sombra obediente, era sombra atenta. Passei a guardar pequenas forças dentro de mim. Um pedaço de silêncio por dia, uma lembrança de Rosa, um fio de coragem escondido. Planejava em segredo, sem papel, sem palavra, só aqui dentro do peito. Jerônimo continuava como sempre, me exibindo nos jantares, repetindo que eu era dele, só dele. Mas agora, por dentro, eu já não obedecia inteira. Guardava um pedaço só meu. Já tinha me acostumado à ideia de que morreria ali dentro, sem nunca sentir o gosto da liberdade. Até que um detalhe mudou tudo. Jerônimo anunciou, numa tarde abafada, que viajaria para resolver negócios em outra cidade. Disse que ficaria fora 3 dias. 3 dias! Para quem vivia presa até para ir ao jardim, aquilo era uma eternidade. Quero a casa em ordem quando eu voltar. Não me traga novidade, Irene. Falou sem imaginar o terremoto que aquelas palavras iam causar dentro de mim. Assenti com a cabeça, em silêncio, como sempre. Mas por dentro, o coração batia tão forte que parecia querer escapar pelo peito. Naquela noite, deitada na cama, eu mal conseguia dormir. Cada estalo da madeira, cada sussurro do vento, parecia repetir: é agora ou nunca. Mas junto da esperança vinha o medo. O medo era tão grande quanto o desejo. E se me pegassem? E se ele voltasse antes? Eu sabia que se fosse descoberta, não teria segunda chance. Foi no segundo dia de ausência dele que Rosa entrou no meu quarto. Trazia uma bandeja de café, mas fechou a porta devagar e, sem levantar os olhos, sussurrou: Sinhá, a senhora tem que ir. Minha boca secou. Eu sabia do que ela falava, mas ainda assim perguntei com a voz fraca: como? Ela se aproximou, a bandeja tremendo nas mãos. Tenho uma amiga, mora 2 léguas daqui. Já me prometeu que ajuda. A senhora vai agora, antes que seja tarde. Olhei para ela como quem olha um milagre, mas o medo logo me tomou. E se ele descobrir? Rosa respirou fundo. Ele vai descobrir um dia, mas aí já vai ser tarde. A senhora precisa confiar. Passei o resto do dia em um torvelinho de sentimentos. Cada som da casa me fazia gelar. Cada passo dos empregados parecia denúncia. Eu fingi a rotina. Ajeitei os vestidos, caminhei até o jardim acompanhada, sentei na varanda. Mas por dentro, a mente já estava além dos muros. À noite, Rosa voltou. Trouxe um lenço escuro e um vestido simples, daqueles que ninguém repararia. Não pode levar mala, sinhá, nem joia. Se levar, os outros percebem. Vá só com a roupa do corpo. Tirei o vestido vermelho que Jerônimo gostava e vesti aquele pano simples. Foi como trocar de pele. Olhei para o espelho e não reconheci a mulher de antes. Era outra, ou talvez pela primeira vez, era eu. Saímos pelos fundos da mansão. O ar da noite parecia mais pesado que nunca. O luar iluminava o caminho e cada folha seca que eu pisava soava como um trovão. O coração batia tão alto que achei que fosse denunciar a fuga. Atravessamos o quintal, passamos pela cerca que dava para a estrada de terra. O cheiro de mato molhado me invadia as narinas e o vento frio cortava a pele. Rosa andava rápido, me puxando pelo braço, como se conhecesse cada sombra do caminho. Em certo ponto, ouvimos um cavalo relinchar. Eu congelei. Senti as pernas tremerem, o suor escorrendo pela nuca. É só bicho solto, disse Rosa firme, me puxando de volta. Seguimos até um casebre simples, cercado de árvores baixas. Rosa bateu 2 vezes na porta. Por alguns segundos nada aconteceu. Meu coração parecia querer explodir. Então a porta se abriu. Uma mulher de meia idade, cabelos presos num coque desalinhado, nos recebeu com um olhar firme. Essa é Irene, disse Rosa, baixo. A senhora já sabe. A mulher me puxou para dentro, sem uma pergunta sequer, e trancou a porta. Olhou fundo nos meus olhos e disse: aqui o senhor Jerônimo não manda. Eu desabei num banco de madeira, o corpo inteiro tremendo.
Rosa segurou minha mão apertado, como quem passa coragem. A mulher trouxe uma xícara de chá quente, encostou-a nas minhas mãos frias e completou. Você não é a primeira, nem será a última. Aqui você vai ter descanso. Senti as lágrimas caírem, mas não de dor. Pela primeira vez em anos, chorei de alívio. Deitei numa cama de palha simples, mas que me pareceu mais macia do que qualquer lençol engomado da mansão. O coração ainda disparado, o medo ainda me rondando, medo dele aparecer, medo de ser encontrada, mas junto com o medo veio algo que eu já não sabia mais como era sentir: esperança. Hoje, olhando para trás, já velha e com os ossos cansados, eu quase não acredito que consegui sair daquele casarão. Às vezes me pego pensando se tudo aquilo aconteceu mesmo ou se foi só um pesadelo comprido demais. Mas as marcas estão aqui, não no corpo, mas no peito, e elas não me deixam esquecer. Quando Rosa me levou até a casa de Dona Alzira, essa era a amiga dela, eu ainda tremia como vara verde. O coração parecia que ia pular pela boca, e minhas mãos não desgrudavam do lenço que ela tinha me dado para cobrir a cabeça. Passei a primeira noite sem dormir, deitada naquela cama de palha simples, ouvindo cada barulho lá fora, achando que já era Jerônimo, chegando para me arrastar de volta. Aqui ele não manda, repetia Dona Alzira, cada vez que me via estremecer. Mas não era fácil acreditar. O medo tinha virado parte de mim. Nos primeiros dias, fiquei escondida. Não botava a cara para fora nem para ver o sol. A cada vez que um cavalo passava pela estrada, meu coração disparava. Eu pensava, é ele, descobriu, veio me buscar. Mas não vinha. Jerônimo voltou da viagem e deve ter descoberto logo minha ausência. Imagino que tenha berrado, batido nos empregados, talvez até desconfiado de Rosa. Mas não veio. Nunca mais. Dona Alzira me explicou, com calma, que não era a primeira que ela recebia. Havia uma rede silenciosa de mulheres espalhadas pelas redondezas que se ajudavam às escondidas. Cada uma acolhia quem precisava, arriscando o próprio pescoço. A senhora acha que é só a filha de coronel ou esposa de fazendeiro que sofre? Ela disse uma vez, mexendo o café no fogão de lenha. Mulher desse sertão sempre foi tratada como posse. Só que umas conseguem escapar e outras não. Ouvir aquilo me deu forças. Pela primeira vez, percebi que minha história não era única. Eu fazia parte de um silêncio coletivo, carregado de vozes engolidas. Fiquei meses na casa de Dona Alzira, ajudando nas tarefas, aprendendo a viver sem olhar por cima do ombro a cada minuto. Rosa, de vez em quando, aparecia disfarçada, trazendo notícias. Disse que Jerônimo espalhou que eu tinha ido visitar uma parenta doente e que talvez voltasse. Era a maneira dele de esconder a vergonha de ter perdido a esposa perfeita. Aos olhos do povo, eu continuei sendo a mulher dele por um tempo, só que fora de vista, e assim a poeira foi baixando. Com a ajuda de Dona Alzira, arrumei trabalho numa pequena venda de secos e molhados em uma cidade próxima. Era pouco, mas era meu. Cada moeda que eu ganhava parecia um pedaço de liberdade conquistado. Pela primeira vez na vida, comprei um vestido escolhido por mim, azul, da cor que Jerônimo sempre proibiu. Lembro que chorei só de segurar o pano. O medo nunca foi embora de verdade. Nos primeiros anos, cada vez que via um homem de chapéu largo na rua, meu coração disparava. Achava que era Jerônimo ou algum capanga dele. À noite, às vezes acordava assustada, sonhando com o som das botas dele no corredor. Mas eu respirava fundo e lembrava, ele não manda mais aqui. Com o tempo, comecei a criar laços. As outras mulheres da rede apareciam de vez em quando, cada uma com sua história marcada por silêncio e dor. A gente se ajudava, trocava notícias, dividia o pouco que tinha. Não éramos livres de tudo, mas éramos donas do pouco que conquistávamos. Nunca mais voltei ao casarão do meu pai, nem à mansão de Jerônimo. Minha mãe, soube depois, morreu em silêncio, sem nunca ter levantado a cabeça. Rezei por ela, mas não tive coragem de voltar para vê-la. Meu pai, o coronel, também morreu. Dizem que cheio de orgulho até o fim. Se orgulho de mim?
Não sei. E nem quis saber. Casei de novo? Não. Depois de tudo, nunca mais deixei homem nenhum decidir meu destino. Aprendi a viver só, cercada das mulheres que me entenderam sem eu precisar explicar. Hoje, aos olhos do povo, talvez eu seja só uma velha rabugenta, morando numa casinha simples, sem marido, sem luxo. Mas eu sei, cada pedaço de chão que piso é meu. Cada respiração que dou é minha. Saí de lá só com a roupa do corpo e um coração batendo mais forte que nunca. E foi o suficiente. As cicatrizes continuam aqui. O medo de portas fechadas, o frio na barriga quando ouço passos pesados, o silêncio que às vezes ainda me visita. Mas aprendi a conviver, porque no fim, sobreviver foi minha maior vitória. E se você me perguntar se valeu a pena, eu respondo: valeu, porque pelo menos, depois de tudo, morri sendo dona de mim. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.